Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Sou o Professor Kleber Paixão, você já me conhece, sou teólogo, mestre em ciência e religião, tenho 8 pós-graduações na área aí de filosofia, teologia e tudo mais, você já sabe de tudo isso aí. E nós estamos aqui nesse canal para divulgar boa teologia, teologia saudável, tá bom? É isso. Se você gosta do conteúdo desse canal, ajude a ele, ajude, fomente ele. Como que eu faço, professor? Se inscreva no canal, curte o vídeo, deixe seu comentário positivo, compartilhe entre os amigos das suas redes sociais, me marque lá também, posta lá no Instagram, no TikTok, faça uma boa divulgação, ajude a nós aqui também. Quiser ajudar financeiramente, seja membro do canal. Se ajuda ele financeiramente, pode ser meu aluno também, é só me chamar no WhatsApp, o contato vai estar aqui na descrição do vídeo. Dito isso, eu acabei de receber uma notícia, deixa eu só confirmar aqui. É, deixa eu ver aqui, só um momento. Deu lá na América do Norte, não sei se a informação bate, tá? O senhor recolheu o irmão Carlos Gonzalez, ancião de Houston, Texas. Se for essa notícia for confirmar, aqui do meu canal, nós prestamos os nossos sentimentos. Deus, por misericórdia, console toda a família, né? A separação é uma dor horrível e nós não temos palavras para expressar essa dor. Então, o que nós, como igreja, podemos fazer é deixar os nossos sentimentos e nós oramos pela família para que Deus venha consolar todos eles. Tá bom assim? Dito isso, dito esse recado, eu estive no sábado no Brás, congreguei, foi o meu primeiro culto do ano, junto com meu filho. Foi um dia muito bom, muito especial. Eu amei esse dia, amei. Vai ficar marcado aí na história, nos registros da história. Foi muito bom. Encontrei muita gente, muitos amigos meus e muita gente que me conhece só pela internet. Ou alguns eu encontrei muitos dos meus alunos que só conhecemos via WhatsApp e nós encontramos lá, tiramos foto, ajudamos. Revi o servo de Deus que atendeu o culto, o irmão lá do Jardim dos Ipês, o ancião, e o culto foi abençoado. O culto foi para a glória de Deus, foi um culto bíblico, cristocêntrico. E olha que engraçado que todo mundo reclama, né? Não houve em nenhum momento ah, alguma promessa, alguma profecia, nada contra, porque eu sou profeta também, eu sou pentecostal, creio na atualidade dos homens, creio que Deus fala profeticamente. Mas hoje há muita crítica que é tanta profetada no nosso meio, não sei o que, eu nem gosto desse termo, não utilizo ele, mas essa é a acusação. E não houve só exposição do texto, Bíblia, Cristo, e Bíblia e Cristo para o povo. E a mocidade inteira, e aí uma teoria que eu tenho por mim, que eu sempre falo que a experiência não anula a Bíblia, o conhecimento bíblico, e o conhecimento bíblico não anula a experiência. E foi comprovado nesse sábado. Foi Bíblia, Jesus Cristo na pregação, e quando acabou o culto, o último hino, toda a mocidade estava. Eu estava lá na galeria. Toda a mocidade, aquele alarido, aquela glória que o povo fala em línguas. O pentecostalismo ele não é deixado de lado quando se expõe o texto. Aliás, isso fomenta mais ainda. As pessoas são muito mais pentecostais. Então, não, então sabe, esse medo de ter Bíblia, de explicar Bíblia para o povo, porque o povo não vai dar glória, porque o povo não vai falar em línguas, isso é um medo bobo. E que muita gente divulga isso na internet. Quando tiver mais ensinamento bíblico, mais as pessoas não vão dar glória, não vão querer congregar. Não, a mocidade saiu super contente. O que eu recebi de pessoas me elogiando como que foi o culto lá pelo Instagram, pelo WhatsApp, lá quando acabou o culto, a gente conversando com os irmãos, todos os irmãos contentes, sorrindo. Teve irmão que falou, nunca ouvi uma palavra dessa, que palavra. E isso é muito bom. E uma coisa boa também, as pessoas falavam assim, eu vim aqui congregar porque você disse, cara, que você estaria lá no culto. Olha que coisa. Foi muito bom ouvir isso.
E muita gente me encontra e fala: você é o Kleber Paixão lá da internet, você é o Kleber Paixão da internet. E o que eu percebi nos olhos dos irmãos é que as pessoas ficaram, ele congrega, sabe aquela expressão? Nossa, ele está na igreja, ele congrega. E aí, ou seja, porque as pessoas acham que a gente só vive na bolha da internet, na bolha do YouTube. Não, gente, sou uma pessoa que adora a Deus. Eu vou para culto, adorar a Deus, oferecer um culto, dar glória a Deus. E nós estávamos lá na galeria lá, só no Pentecoste, dando glória a Deus. E porque foi um culto glorioso. Tá bom? Que foi para a glória de Deus. Foi muito bom. Vou deixar um elogio aqui. Eu conversei com um dos porteiros que é do Brás, é um irmão muito, muito educado, muito simpático. Deixar aqui o meu elogio. Parabéns pelo jeito que recebe, o jeito que sauda, o jeito que é, explica as coisas. Parabéns, um porteiro lá que estava cuidando da galeria ali do Parte dos Irmãos. Deus abençoe sua vida, de coração. O irmão está de parabéns no atendimento. E também o irmãozinho que faz a tradução de Libras do culto do Brás. Irmãozinho abençoado, top, educado, simpático, crente. Parabéns para você também, Deus que te abençoe. Tá bom? Porque a gente só sabe criticar. Critica, 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 mas também não sabe elogiar. A gente tem dificuldades em elogiar, né? E dificuldade de elogiar o que é nosso, né? É próprio nosso. Eu falei lá para vários irmãos na roda lá, deixa eu tomar um cafezinho aqui. Para vários irmãos que estavam lá. A gente tem um marketing péssimo. A gente não elogia o que é nosso. A gente não fala bem do que é nosso. A gente tem teólogos, a gente tem bons pregadores, tem uma orquestra maravilhosa, tem um culto abençoado igual esse, e ninguém elogia, ninguém divulga, ninguém fala nada. A gente tem essa dificuldade, né? De falar bem da gente mesmo, né? De falar bem dos outros, né? E bate palma quando os outros falam mal da gente. Já percebeu isso? A gente tem essa mania, né? É a mania de. Parece que é mulher de malandro. Quando mais apanha, mais gosta. Não, não é assim. A gente tem que ter um senso crítico. Tem que saber elogiar mais o que é nosso, dar valor para o que é nosso, sabe? A gente só sabe criticar o que é nosso e ficar elogiando os outros. E aí os outros batem na gente e aí aceita isso super normal. E não vejo dessa forma. A gente tem que ser um pouco mais criterioso, agir um pouco com a razão, usar um pouco de inteligência. Sabe, gente? Deus deu um cérebro pra gente usar também, tá bom? Então, mas foi muito bom. Deus abençoe a vida de todos que eu encontrei, tirei foto. Todos que eu tirei foto, saudei. Deus abençoe a vida de todos. Inclusive, até um irmão que eu encontrei, ele no meio, indo lá pro banheiro, eu encontrei, saudei ele na maior alegria. Eu acho que ele me reconheceu da internet, eu acho que ele não gosta de mim. Ele olhou pra mim, assim, passou e fez uma cara feia e foi embora. Deus abençoe sua vida também. Você não falou amém, mas quando a gente sauda alguém e a pessoa não fala amém, volta pra gente a paz. Deus abençoe sua vida também. Você não me saudou, não falou amém, mas tá aqui eu desejando que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, né? E que te converta, porque nós somos cristãos, irmão. A gente tá num culto cristão. Então, quando acaba o culto, a gente tem que encontrar os irmãos e saudar uns aos outros com a santa paz de Deus, ou a santa paz do Senhor, a paz e graça. Não importa a saudação, mas a gente tem que saudar uns aos outros. Isso é comunidade, isso é cristianismo. Então nunca saia resmungando com cara feia. É, isso é próprio de crente que não é convertido. A gente precisa melhorar nessa parte aí também. Tá bom? Mas eu não gosto do Kleber, mas aí você tem que tomar um cuidado, porque diz a palavra de Deus que aquele que odeia o seu irmão, ele é homicida. E os homicidas não entrarão no reino dos céus. Por que homicida, Kleber? Porque você mata o seu irmão no coração. Tem que tomar muito cuidado com isso. Esse negócio de crente que odeia outro, que não gosta de outro, isso não existe. Crente tem que amar uns aos outros. Nós devemos amar até os nossos inimigos, né? Então, a gente precisa melhorar. Começar esse ano de 2026, você não é crente, né? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, a gente vai começar esse ano mais crente. Mais misericordioso, perdoando as pessoas. Vamos tentar ser assim em nome de Jesus. Dito isso, deixa eu tomar mais um golinho de café. Antes de começar, hoje eu vou fazer um react de um vídeo. Mas agora, todo vídeo eu vou começar a indicar bons livros de teologia. E o que eu indico hoje? Grandes teólogos.
Uma síntese do pensamento teológico em 21 séculos da Igreja, da editora Vida Nova, do autor Gerald McDermott. O nome dele é difícil de falar. Muito bom esse livro. Ele é para quem está começando em teologia. Ele te dá um panorama geral desses grandes teólogos. Quais grandes teólogos, Kleber? Teólogo Orígenes, um dos pais da igreja, grande teólogo. Atanásio, gente, a história de Atanásio é fantástica. Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Edward, Schleiermacher, Newman, Barth e von Balthasar, que é um teólogo que eu uso até no meu mestrado. Gente, Compensa, da editora Vida Nova, não sei se ela ainda está vendendo, pode comprar no sebo. Grandes teólogos da editora Vida Nova. Para quem está começando com teologia, vale muito a pena. Todo vídeo eu vou começar a indicar um livro, sistemática, Bíblia de estudo, eu vou fazer essas indicações aqui da minha biblioteca. Tá bom? Dito isso, eu vou fazer um react de um vídeo. Deixa eu colocar aqui na tela. Opa, não é esse aqui não. Aqui é meu WhatsApp. Vamos lá. Ah, agora sim. Vamos fazer um react de um vídeo. Um irmãozinho de Botucatu, pelo que eu entendi, ele ligou para o César Cavalcante e fez alguns apontamentos. César Cavalcante fez uma reação a esses apontamentos e deu o parecer dele. O que eu vou fazer aqui vai ser com todo respeito, não tem nada pessoal, não é nenhum ataque pessoal. Nem o irmãozinho de Botucatu e também nenhum ataque pessoal ao César Cavalcante. Porque eu conheço o César Cavalcante, conheci ele pessoalmente, foi educado comigo, me recebeu no programa dele, já me chamou 2 vezes, né? Depois não chamou mais. Aí precisa chamar mais, né? Porque só chama um monte de gente da Adventista do Sétimo Dia, chama um fulano, ciclano, chama católico, chama todo mundo, mas menos o... Mas aí parece um certo ranço dos crentes da congregação. A congregação também tem teólogo, né? Então, se possível for, chama mais vezes. Mas ele sempre me recebeu muito bem, foi muito educado comigo, muito simpático. Principalmente a diretora lá do programa dele também, a CEO, muito simpática. A irmã dela é crente da congregação e ela me respeita muito, gosta muito de mim. Então eu sempre fui muito bem tratado. Então não é nada pessoal. Mas eu vou dar um parecer técnico aqui, eu vou tentar ser o mais técnico possível. Não vou ser apaixonado, porque ele frequenta a igreja, então ele está tentando defender. Essa não é a ideia. É defender a ortodoxia, a reta doutrina, a teologia, pensar junto com vocês aqui no canal e raciocinar teologicamente, filosoficamente, olhar um todo. Então, é com muito respeito que eu vou falar com o César Cavalcante e com muito respeito que eu vou falar esse irmãozinho do Botucatu que ligou pro César Cavalcante. Muita coisa que ele falou top, mas teve coisa que eu percebi que ele poderia, em vez de ter ligado para o César Cavalcante, mandava essa mesma pergunta para mim. Sabe, parece que a gente dá valor mais pros outros que não dá valor pra gente, né? Então, mas vamos lá. A gente vai reagir aqui a respeito disso. Vamos lá. Né, os solteiros, os jovens, eles começaram a colocar mais os joelhos no chão e tiveram fome da Bíblia. Começaram a perceber que o evangelho da Bíblia não era pregado na congregação. A congregação. Aqui é sempre um resumo desses vídeos, tá? Ele vai falar, resumo, daqui a pouco ele coloca o vídeo inteiro. Mas vamos fazer isso na íntegra para não dizer que fizemos alguns cortes. Mas vamos lá. Cristã é só mais uma igreja. Que não é perfeita, como a minha não é, como a do Cláudio não é, como a de ninguém é. É só mais uma igreja. Cai a ficha aí para vocês, especialmente os mais velhos, né? Que acham que a igreja é a graça. Quando Deus me chamou para essa graça, ou essa graça que eles falam é a igreja. Está errado. A graça de Deus vai muito bem, obrigado, e não depende da congregação cristã. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito disso. Mas isso já tem mudado, tem até um documento aí falando. Alguns falam ainda por osmose, por costume, por tradição. Mas a maioria da nova geração, e tem até documento oficial dizendo que a graça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tecnicamente, graça é disposição amorosa do coração de Deus. Deus é amor, e amor é saída de si. Todo mundo, quando vai falar de graça, define muito mal a respeito de graça. Inclusive, eu defini esse dia aqui no vídeo, aí teve um doido no comentário que falou, falou e não disse nada. Ou seja, porque o cara é tão doido que ele não prestou atenção.
Mas graça é disposição amorosa do coração de Deus. Deus é um ser que é amor eternamente. Então ele é sempre saída de si para amar o outro. Então quando ele dispõe a amar, para amar não existe critérios. Ele ama. Ele ama porque ele ama. Então ele nos amou em Cristo Jesus. Não houve critério, ele não olhou para as nossas obras, ele não olhou para os nossos méritos, ele não olhou, ele nos amou em Cristo. Se podemos dizer que teve algum critério, o critério foi o Filho dele, então, porque ele nos amou no Filho, nós fomos amados no Filho. Então ele nos amou, né? E não foi por mérito nosso, então é imerecido, ou seja, você não merece esse amor, mas ele te amou. Então isso é graça, é disposição, é saída do coração de Deus para amar o outro, para amar essa criatura que está em estado de pecado, ou seja, em estado de rebelião, mas ele amou. Entendeu? É nesse sentido que falamos de graça. Mas vamos lá, vamos continuar pensando junto a partir do vídeo. Brasil para existir. Alô, Pastor César? Olá, sim, quem fala? Aqui já começa o vídeo mesmo, o áudio mesmo certinho, o vídeo. Ali é sempre um resumo que a pessoa faz, o corte, né? Eles fazem isso com todo mundo e aí depois eles colocam o vídeo inteiro. Vamos lá. Meu nome é Henrique, sou aqui de Botucatu, pastor. Não, não entendi seu nome, como é? Opa, desculpa, meu nome Isso, seu nome. é Henrique. Henrique. Então, esse irmão se chama Henrique de Botucatu. Eu não te conheço, tá, meu irmão? Aqui não é nada pessoal que eu vou falar, tá? Não tenho nada contra o irmão e nem quero expor a vida do irmão. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua esposa. Deus te guarde, te proteja. Não é nada pessoal. Não entenda como algo pessoal. Mas eu vou analisar sua fala que você ligou lá pro César Cavalcante. Uma pessoa pública falando com uma outra pessoa pública. E aqui a gente vai fazer essa análise, tá bom? Não é nada pessoal. É no campo das ideias. Agora sim. Henrique de Botucatu. Pois não, Henrique? Pastor, eu tenho uma dúvida. Primeiramente, eu sou membro da Congregação Cristã no Brasil, porém sou extremamente edificado com as pregações do pastor, com os debates aqui no canal. Glória a Deus. Eu sou bastante edificado. A minha dúvida é a seguinte: eu percebi, não só eu, mas uma leva da Congregação Cristã no Brasil percebeu que, pela ocasião da pandemia, aconteceu um evento. Ele vai falar aqui de uma coisa que eu já falei aqui no meu canal. Pós-pandemia, eu falei quando aquela reação, quando o saudoso irmão Paulinho disse por que as pessoas estão indo embora. E no meu vídeo, eu tentando responder essa pergunta do saudoso irmão Paulinho, eu disse que foi um fenômeno social. Pensa, a comunidade cristã, ela está inserida dentro de uma sociedade. E só que essa comunidade, ela foi restrita. Ela não tinha acesso à TV, ela não tinha acesso a nada. Aí vem a pandemia. Você tem que ficar recluso dentro da sua casa, só que aí você tem disposições de tecnologia. Tem celular, tem notebook, a maioria dos irmãos trabalham no notebook, celular. E tiveram culto online. Só que quando você vai olhar no culto online, do YouTube, do lado, o próprio algoritmo, eu tenho dificuldade de falar esse nome, ele disponibiliza para você outras coisas que tem a ver com o evangélico. Como você é um evangélico, ele entendeu que você é evangélico, que o conteúdo que você acessa é de cunho evangélico, é de cunho cristão, então ele vai indicando vários vídeos. Ali passa Padre Ricardo, Pastor Fulano, várias denominações. E apareceu vídeos de teólogos reformados. O irmão ele vai citar o Luiz Saião, outras coisas, mas foi muito mais que isso. Foi Hernandes Dias Lopes, Dr. Nicodemos. Na época o Paulo Júnior estava com liberdade, né? Depois ele se enrolou todo, perdeu a liberdade dele, mas tinha o Paulo Júnior, tinha um monte de gente. Então começou a aparecer esses vídeos. E esses vídeos desses pregadores, qual é a característica principal? A exposição do texto, explicação do texto bíblico. Coisa que a gente não tinha costume, porque na nossa igreja nós dava muito a ênfase à experiência e não à racionalização do texto. Nós não ligava para o texto. Então o pregador, ele lia o texto e ia para a experiência pentecostal. Ele ia para a crença na atualidade dos dons. Então ele ia profetizar, falar que está tendo uma visão. Então ele profetizava para a igreja.
E tinha alguns costumes que ajudava nisso, porque um dos costumes era o quê? A igreja ia buscar a palavra, vou buscar a palavra, Deus falar comigo, porque eu tô desempregado, que eu tô angustiado, que eu tô triste e tal. Por esse costume da ideia de buscar a palavra, o pregador também vai nessa vibe. Então, eu vou pregar. Eles vêm buscar, eu vou pregar. Quando eles se deparam com uma pregação que o pregador está explicando o texto, a nossa comunidade, ela teve um baque, né? Ela teve uma estrutura ali, eu diria um baque teológico e social também, porque você está tendo acesso com algumas pessoas que não é da sua turma, não é da sua comunidade, não é do seu círculo social. Então houve um baque social e um baque teológico. Entendeu? É nesse sentido. Até aí tá tudo certo. Vamos embora. Assim, entre aspas, milagroso. O que aconteceu? A mocidade. Eu não diria, com todo respeito ao irmão, milagroso. Eu diria um baque social e teológico. Ah, uma hora ou outra isso ia acontecer. E por causa da pandemia, aconteceu. Por causa dos cultos online, aconteceu. Tinha como evitar isso? Não tinha. Ia acontecer. Nós, da Congregação Cristã no Brasil, estávamos preparados para isso? Não. Nós não estávamos preparados para isso. Aliás, ele não estava preparado para muita coisa. Aliás, ninguém estava preparado nem para a pandemia, né? Imagine questões teológicas. Ninguém estava preparado para o fenômeno da pandemia. Ninguém estava preparado. Pegou muita gente de surpresa. Vamos lá. Né, os solteiros, os jovens, eles começaram a colocar mais os joelhos no chão e tiveram fome da Bíblia. Começaram a perceber que o evangelho da Bíblia não era pregado na congregação. Então, em certa medida, exposição de texto realmente não tinha. Quando você diz que não tinha evangelho da Bíblia pregado na congregação, eu vejo nas igrejas pentecostais, eu vejo isso um problema. Você está dizendo que 99,9% do que está dentro da igreja não era cristão. Olha, ao longo da minha vida eu tenho que ser sincero comigo mesmo, com a minha consciência. Paulo dizia, eu falo de Deus na presença de Deus. Sendo sincero comigo mesmo e sendo sincero diante de vocês. Ao longo da minha vida eu vi vários pregadores falando que Cristo morreu na cruz, que ele ressuscitou. Só que esses pregadores, eles não tinham essa noção profunda, teológica, explicar o texto. Mas essas noções básicas, essas noções nucleares do evangelho, as pessoas falavam. Falavam, inclusive no batismo, falavam, ó, porque ele morreu por você, pelos seus pecados. Questões secundárias que nós não estávamos preparados. Vou dar um exemplo. A gente tinha ideia de que o batismo salvava, essas coisas, sabe? Compreensões. Por não ter acesso à teologia, nós tivemos essa dificuldade. Agora, o que eu fico preocupado é dizer que não tinha evangelho bíblico. É dizer que o Espírito Santo não sopra lá, não soprou lá. Mas a Bíblia, a palavra de Deus vai falar que o Espírito Santo sopra onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem para onde ele vai. Eu não posso dizer que eu passei 30 anos dentro da congregação e o Espírito Santo não estava lá me guiando em toda a verdade. Eu não posso te dizer. E eu acredito que muita gente que está aqui sabe disso. Nem posso dizer. 30 anos jogado fora, 20 anos jogado fora. Deus não falava lá, era o inimigo. Que tem gente que vai embora da congregação falando, não, eu falava lá em línguas, era o adversário, não era Deus. Era a carnalidade. Então, assim, é chutar o pau na barraca. E aí, eu vejo uma certa desonestidade. O meu critério não tinha exposição do texto. Ninguém explicava o texto para a igreja. Porque muitas vezes o pregador lia o texto, ele pulava o texto e começava a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver com aquele texto. Muito diferente do que eu vi sábado no Brasil. O irmão leu o texto e ficou no texto. Ele ficou ali no texto. Ele não escapava do texto, ficava ali, ó. Só isso. Sabe? As coisas vão melhorando, mas é sempre aos poucos. É processo lento, devagar, sabe? E a gente quer mudanças abruptas. E nenhum movimento religioso não existe essas mudanças abruptas, né? Então, bora lá. Calma aí. Eu falo tanto que o café esfria. Vamos lá. Não, é mais uma pregação triunfalista. Isso na sua cidade? Isso na minha cidade, aqui, bem local. Pregação triunfalista.
Aí tem que tomar muito cuidado com esse termo também. Ó, muitos termos que são usados hoje em dia no mundo evangélico na internet é pregação triunfalista, seita, heresia, seita, heresia, pregação triunfalista, profetada. São termos usados de qualquer jeito e vai atacando um monte de igreja. Porque quando você diz que Cristo, ele é o rei vencedor, que ele morreu na cruz, que o que era a derrota para o Império Romano foi um trono para Deus, Cristo morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, isso é um triunfalismo. De certo momento você está sendo... O cristianismo é triunfalista, porque a morte foi vencida em Cristo Jesus. A barreira que separava o homem do evangelho, da boa notícia, foi rompida, foi quebrada. Foi quebrada. Então, assim, isso também, a boa notícia do evangelho, ela é triunfalista. Ela é triunfalista. Então, sabe, pregação triunfalista. Eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte, aquelas pregações que falam mais ao ego. Sabe, você é muito especial, você é lindo, lindo, maravilhoso, tudo vai dar certo na tua vida, vai abençoar a sua vida. Essas profecias de bênçãos 24 horas, que tudo vai dar certo. E todo mundo sabe que na vida um monte de coisa não dá certo. Eu lembro que eu congregava firme. Eu congreguei numa quarta. Eu lembro o último culto antes de um evento. Eu congreguei no Jardim São Vicente, aqui perto. Um culto à noite. Acho que era quarta. Não vou lembrar direito. 3, 4 dias depois descobri que eu tava com um tumor no cerebral. A gente nunca sabe a vida. A vida é imprevisto, é um monte de problema. É guerra, é luta. Igual servas de Deus foram visitar tadinhas. O Braz lá, congregaram, adoraram a Deus, louvaram a Deus, estão voltando contentes, Deus leva. A gente nunca sabe, a vida não é linda e maravilhosa, tudo vai dar certo, as coisas vão dar certo, as portas vão abrir. Eu tô com 47 anos, gente, eu só passei problema. Eu nunca tive um carro, sempre paguei aluguel, nunca consegui comprar uma casa. É uma luta. E glória a Deus por isso, e não tem muito o que chorar, não. Bora lá louvar a Deus, adorar a Deus. A vida é cheia de dificuldade mesmo. E eu acredito que eu vou até o final trabalhando. Não tem jeito, é trabalhando, é dando aula, é gravando vídeo, é fazendo um monte de coisa. Não tem jeito. Não tem, a minha vida nunca foi sossego. Ah, vai ser sossego, a porta aberta. A vida é linda e maravilhosa. Nunca foi linda e maravilhosa. Sempre foi prova, pancada. Um monte de gente não vai com a minha cara, não gosta de mim. A vida é assim. Ela aceita que dói menos, sabe? É, sabe? Precisa melhorar nisso. Esse dia meu filho tava triste, ele falando assim, pai, porque lá, no meio da família, né? Da minha esposa, ninguém me elogia, só elogia o menino tal, porque o menino tal. Eu falei, filho, bem-vindo ao mundo, na vida ninguém vai. Você não corre atrás de elogio. Ninguém vai ficar te elogiando. As pessoas sempre vão te criticar. Foi no último vídeo que eu postei, o cara mal escreveu assim, o dono desse canal é arrogante, soberbo, prepotente. O cara me xingando, nem me conhece, me xingando lá. Porque ninguém, a vida é assim. As pessoas vão nos odiar, as pessoas vão nos perseguir, né? O próprio Cristo falou que realmente haveria perseguição. Então, subindo por pregar que tudo vai dar certo é complicado. Mas também tomamos cuidado. A pregação também anuncia que há providência divina. Tá? Há providência divina na vida do crente. Né? Tiago morreu, mas um anjo foi tirar Pedro da prisão. Também quando João e o outro discípulo estavam presos lá também, um anjo foi tirar eles da prisão. Quando Paulo estava lá no barco lá e ia afundar e tudo mais, Deus falou, ninguém vai se perder aqui, ó. Fica aí firme. Quando Deus quer, Deus providencia. A providência de Deus existe. Sabe? De Deus aparecer no último momento, no último instante. E Deus querer abençoar as pessoas, isso é bíblico. Deus abençoar a pessoa de tal forma que ele ser próspero no que ele for fazer, também existe. Então esse negócio de achar que a vida do crente é tudo uma zica, né? Uma ziquezira, que tudo dá errado. Não existe isso. Então a gente não pode ser radical. Tudo vai dar errado, não existe, Deus é o Deus da providência, mas que a vida será linda e maravilhosa também é outra fantasia que não existe. As duas coisas não existem. Tem que tomar cuidado com os extremos, sabe? Eu acredito na providência divina.
O crente passa prova, dificuldade, mas Deus aparece no último instante, na última hora. Deus vem e faz uma obra, um milagre, te tira por cima, limpa o teu nome. Ele faz obras, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Entendeu? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem hora que a gente, para atacar o triunfalismo e profetada, a gente anula a providência de Deus, que Deus não providencia mais nada. Que você tá, Deus dará aqui, ao Léo. Tudo, você tá aí, ao acaso. O que vai acontecendo, você é crente. Viva a sua vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é assim. Ó, a nossa vida está escondida em Cristo. E ela é protegida pelo Deus Todo-Poderoso. A nossa vida é guiada e movida pelo Espírito Santo. Então, não, o que acontecer, aconteceu. Eu vou viver a vida. Não é assim. Deus te protege, Deus te guarda. Deus corta laços que as pessoas armam para você. A vida é assim, a vida cristã é assim. Agora, lógico, vai ser lindo e maravilhoso, tudo vai dar certo sempre. Não vai. Então, cuidado com os extremos, tem que ser meio termo, tá bom? Bora lá. Uhum. Tá? Eu quero deixar claro que eu tenho um grande e profundo respeito pela congregação. Eu sou membro, né, como eu disse, sou músico há mais de 15 anos. Mas também tenho essa fome do evangelho, né? E os usos e costumes, eles são... O irmão tem fome do evangelho. Qual o conselho que eu daria pro irmão? Procure pregadores que estão tentando melhorar, que estão tentando ajudar. Se você ainda está na congregação, eu quero acreditar que você também está tentando ajudar. Então, se você está tentando ajudar, divulga a boa palavra, o bom evangelho. E, se você está tentando ajudar, mostra quais os pregadores que estão tentando melhorar também. Tem muito pregador tentando melhorar. Tem pregadores que eu conheço que estão estudando, estão se aprimorando, leem, estudam, leem a Bíblia, pregam Cristo no púlpito. Então, tem gente tentando melhorar, tem gente tentando ajudar. Então, assim, eu te daria esse conselho. Às vezes até colocado equiparado à cruz de Cristo. E eu, como um apologeta, né, um servo de Cristo que lê Bíblia, que come Bíblia, que estuda... A gente toma cuidado com o termo apologeta. Tem muita gente utilizando aí, fulano é apologeta, fulano é apologeta. Os dois termos que é usado na congregação que é de forma indiscriminada. A apologeta, gente, é uma área da teologia muito técnica. Para você ser um bom apologeta, você tem que saber de filosofia da religião e filosofia analítica, tá? E saber de argumentação teológica, de lógica filosófica, você tem que manjar. Não é qualquer pessoa que é apologeta. Biblícia é a mesma coisa. A área dos estudos bíblicos, principalmente nos Estados Unidos, o camarada não é só sabe línguas originais grego e hebraico e aramaico. Ele sabe todo o contexto cultural, ele sabe o que era o judaísmo do Segundo Templo, ele sabe o que era a cultura do Antigo Oriente Próximo. É muita coisa, né? Fulano é biblista. Não é um J. Carson, meu irmão, não é uma Gaventa da vida, não é um Gupta da vida. Então, você não é um biblista. Biblista é os camaradas que pesquisam mesmo. Entendeu? Tem vários biblistas, um Winnie T. Wright, um James Dunn, sabe? Um Richard Balkan. Esses são biblistas. Apologeta o William Lane Craig, J.P. Moreland. Esses camaradas são apologeta. Né? Então, tem que tomar cuidado com esses termos. São utilizados muito no nosso meio e não é assim também. Sabe? Tem áreas da teologia que são técnicas, que a gente tem que também dar valor para o termo em si. Não é qualquer pessoa que é apologeta. Qualquer cristão pode ser um apologeta em certa medida, porque apologia é fazer uma defesa. Defesa do evangelho? Pode. Você pode fazer uma defesa do evangelho acalorada, ou pode fazer uma defesa do evangelho racional, filosófico. Aí é um outro nível, entendeu? Bora lá. Estuda a Bíblia juntamente com o Senhor, juntamente com outros pastores também renomados. É uma luta para a gente da congregação enfrentar esse tipo de coisa, denunciar esse tipo de usos e costumes equiparados à cruz. Qual que é o conselho que o senhor pode dar para a gente, assim? Tem muitas outras denominações que também têm usos e costumes, tá? Esse negócio de bater no usos e costumes e outra, gente. Os usos e costumes da congregação deu uma melhorada muito grande. A gente tá também sendo desonesto.
Há muito tempo atrás as pessoas não assistiam televisão. Há muito tempo atrás as irmãs não usavam maquiagem. As irmãs não cortavam o cabelo. Hoje em dia todo mundo sabe que as irmãs cortam o cabelo, usam maquiagem. Todo mundo sabe disso, irmão. Eu sou de uma época que uma irmã cortou o cabelo, ela subia em cima do órgão pra tocar, o irmão mandava ela levantar na hora. Irmã, levanta. Não vai tocar hoje não, você cortou o cabelo. É assim. Casais hoje se divorciam e continuam com a liberdade. Na nossa época, casal se divorciou. Ah, tô me divorciando dele. Ah, então, os dois estão sem liberdade. Era assim. Os dois estão sem liberdade. Então, muita coisa mudou. Não é a mesma coisa. Eu fui na universidade, gente. A gente vê coisas boas, vê. A gente vê umas coisas também que não tá errado. Você vê que tá errado. Mas as coisas mudaram. Ninguém pega mais no pé como pegava. Não. Gente, eu sou de uma época que o ministério ia atrás da gente quando a gente tava jogando bola na quadra. A gente ia jogar bola, o ancião ia atrás da gente. Ele não deixava a mocidade jogar bola. Entendeu? Então, hoje eu glorifico a Deus que, vou dar um exemplo, eu fui na chácara lá passar o Réveillon, eu joguei bola com meu filho, com outros irmãozinhos que tava lá. Jogamos bola. Entendeu? Jogamos bola. Olha, brincamos de bola. Mas teve uma época que não podia jogar. Jogar bola era coisa do diabo, era coisa do inimigo. Olha, quanta gente que estuda a Bíblia hoje em dia. Eu sou de uma época que era. Quem estudava a Bíblia era demoniado. Ninguém estudava a Bíblia nos anos 80 e nos anos 90. Então, os usos e costumes foram mudando. As pessoas de cortar cabelo, as irmãs passam um pouco de maquiagem. Entendeu? Então, assim, os usos e costumes estão mudando também. Não é tão assim como as pessoas falam na internet. Tem gente que ataca a CCB dos anos 90. E ela acha que a mesma CCB dos anos 90 é a mesma de hoje. Não é. Você tem que ser um pouco mais honesto. Você sabe que não é a mesma coisa. Mudou muita coisa. Inclusive, quem era do movimento de oração, como é o meu caso e outros irmãos, quando eles a gente encontra para bater papo, a gente fala, não é a mesma coisa. Não é, irmão. Não é. Não é a mesma coisa. Inclusive, até o amor esfriou. Tá, às vezes a pessoa cresceu com você, andava com você, ela vem do lado da tua casa e ela nem vem passar aqui pra saudar você. Por quê? Porque ele foi pro ministério. Agora ele tá lá no ministério, então ele é top. Então você acha que ele vai saudar o pobre? Então, assim, até a caridade mudou. Muita coisa mudou, gente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então a gente tem que ser mais honesto. Não é a mesma coisa. Eu sou de uma época que a pessoa ligava e falava, Clebinho, vamos congregar lá no Amanda 1, lá em Hortolândia, vamos. Só que eu falava, tem um problema, eu tô zerado, não tenho um tostão no bolso. Se troca em meia hora que eu tô descendo pra te pegar. Era assim. Vê se alguém hoje faz isso. Não existe isso. Acabar o culto pra ir orar, tocar violão e orar. Quem é que faz isso hoje em dia? Entendeu? Ninguém, gente. As coisas mudaram, muita coisa mudou. Antigamente você ia numa igreja, você era. Aqui, principalmente aqui na capital de São Paulo, você ia numa igreja, você era respeitado. O irmão que estava atendendo, ele falava: o anjo está passando na minha igreja, eu vou abraçar o anjo. Ele viu, o irmão é de bom testemunho, tá com a esposa, tá com o filho, testemunhou, tem o Espírito Santo, as portas estão abertas. Hoje em dia, não, ele até te trata mal se ele puder em cima do púlpito. As coisas mudaram, não é a mesma coisa. A gente falava assim: fulano era liberto, os irmãos eram libertos, lembra? A gíria, né? Hoje em dia ninguém mais é liberto. Aqui na capital de São Paulo, não. Em outros estados eu sei que é. Aqui na capital de São Paulo, camarada, o anjo passa na igreja dele, ele nem percebe. Ele nem percebe, então ele tá nem aí. Ele menospreza. Você tá entendendo? Então, as coisas mudaram, não são mais a mesma coisa. Não. Não, sabe? Dizer que é tudo igual dos anos 90 não é, meu. Todo mundo sabe que não é. Deixar isso claro. Não é a mesma coisa. Tá bom? Bora lá. Para defender a nossa fé à luz das escrituras dentro da congregação. Vamos lá. Esse movimento que está acontecendo aí na sociedade, dentro da CCB, ele está baseado em quê? O que vocês estão ouvindo? O que vocês estão acompanhando? Quem que está alimentando isso? Claro que é então, Deus, né? É Deus no controle, mas eu estou dizendo assim, aqui, o que vocês estão... Quem tá indicando as pessoas a ler Bíblia, estudar, é o Espírito Santo.
O Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, quem te leva a estudar a Sagrada Escritura, a ler, a abraçar o Evangelho, é o Espírito Santo. Não é nenhum líder religioso ou um grupinho, não existe isso, tá? Te levar a estudar a Sagrada Escritura não é um movimento social, é um movimento espiritual, é o Espírito Santo te convencendo, tá? É só isso. Então deixar isso também claro também. Tá. Não parte de um grupo, né? Como se fosse os zelotes, querendo, né, pela força do braço. Mas parte de uma ideia que nasceu na pandemia, né? Depois, quando as igrejas fecharam e começou a ter culto online, as pessoas começaram a procurar outras fontes de evangelho. Aí encontramos o canal do Senhor, né? O canal, por exemplo, do Saião, que é um mestre, o próprio pastor. Na verdade, foram fontes teológicas. A única fonte do Evangelho é Jesus de Nazaré e a Sagrada Escritura. A única fonte, a única regra de fé e conduta nossa é a Sagrada Escritura. Ela é a fonte do Evangelho. O que foi encontrado, outros canais, são teólogos, pessoas que pensam a fé. Né? Pensam a fé, debatem a fé, pensam a fé. Só isso. Sabe? A gente tem que tomar cuidado. Outras fontes do Evangelho. Nós encontramos outras fontes teológicas. Esse canal também é uma fonte teológica. Alguém que está pensando teologicamente junto com vocês. Mas qual é a única fonte, qual é a única regra de fé nossa e conduta? A Sagrada Escritura. E ela não contém, ela é a palavra de Deus. Vamos lá. Tarso Licurgo. Então começamos, que nem os bereanos, E aí, quando é teólogo, você tem que analisar o que eu falo, analisar o que os fulanos falam também. Porque tem muita coisa que os camaradas falam que não tem base bíblica. O mesmo Licurgo, eu já vi o Licurgo falar um monte de besteira que não está na Bíblia. Ele inventou da cabeça dele e ele falou, mas porque ele é muito famoso, as pessoas vão abraçando. Então tem que ter discernimento. Um certo discernimento também é importante. Nem tudo que os teólogos falam está tudo correto. Eu digo, passa pelo crivo da razão e da fé e da Bíblia o que eu estou falando. Se tem base bíblica na Sagrada Escritura, se tem fundamento dentro da história, da tradição da fé cristã, dá uma olhada. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo, teólogo ele tem bibliografia, ele cita a bibliografia, ele monta no ombro dos gigantes para fazer teologia. Teólogo que fica dando opinião da cabeça dele não é teólogo. Teólogo tem que citar livro, obra, os pais da igreja, os medievais, os reformados, os grandes teólogos do século XX. Ele tem que montar no ombro de gigante. Não adianta teólogo fazer teologia sozinho. Ninguém faz teologia sozinho. Ele faz a partir de uma comunidade cristã. ler a Bíblia e entender mesmo que dentro da congregação não tem um evangelho sistemático pregado e por isso tanta divergência. Então, quando eu vi esse vídeo, aqui que eu também queria corrigir. Evangelho sistemático. Gente, o evangelho é uma boa nova. Não existe evangelho sistemático. A sistematização é parte da razão. Nós que, seres racionais, que sistematizamos e colocamos em conceitos, em blocos. Mas o evangelho é uma experiência, é uma narrativa, é um anúncio. O anúncio é um querigma, como dizem os teólogos. É um anúncio, é uma boa nova do evangelho, é uma experiência com o ressurreto, é uma transformação, é uma mudança de consciência, é uma conversão, é um convérsio, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Evangelho sistematizado, não existe evangelho sistematizado. A sistematização é parte da gente, parte dos teólogos, dos eruditos, dos filósofos, eles que sistematizam as coisas, colocam em conceitos e determinam em blocos. Mas o drama da salvação é um só e é sempre uma narrativa. E o principal autor dessa narrativa é Deus. E o principal personagem dessa narrativa é Jesus de Nazaré. Teológica, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Aqui que é importante pensar. Na coração um é pré-tribulacionista. Gente, isso aí são questões secundárias. Gente, isso não é questões primárias. Quem estuda o mínimo de teologia sabe disso. Não estou falando nada, nenhum segredo
esotérico aqui. A teologia cristã é dividida em questões primárias e secundárias. Essas questões secundárias, se um é pré, se um é outro é pós, se um outro é calvinista, o outro é arminiano, o outro é molinista, isso é tudo questão secundária, não tem implicação de salvação. Agora, as questões primárias, os grandes pilares da fé cristã, Deus é uma trindade, Jesus tem duas naturezas, divina e humana, houve uma kenosis, Deus assumiu algo que ele não tinha sem deixar de ser Deus, isso é o movimento kenótico. Ele morreu na cruz do Calvário de morte substitutiva, ressuscitou o terceiro dia de forma literal e histórica, voltará em nuvens de glória para buscar a sua igreja. Essas coisas são verdades essenciais do cristianismo. E essas você não abandona, essas você não nega. Se você negar, você deixa de ser cristão. Então essas questões secundárias, porque um irmão da congregação é pré, o outro é pós, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, irmão. Não quer dizer nada. Simples assim. Eu lembro que quando um dia eu me posicionei e falei, não, teologicamente eu me vejo como calvinista e tal. Um monte de gente xingando, porque tem que ser arminiano, por que aconteceu isso? Porque as pessoas fazem a mínima ideia do que é questões primárias e secundárias na teologia. Aí acho que é importante se dizer arminiano. Não quer dizer nada. Quando eu vejo uma pessoa na internet, principalmente nos debates César Cavalcante, eu sou arminiano, não quer dizer nada. Eu quero saber como que é a sua fé nas questões primárias. Aí eu fico preocupado. Igual tem um camarada, tem um canal gigante no Instagram, ele é famoso, pastor famoso. A doutrina da trindade dele é tão... E ele escreve até um livro, tem até um livrinho dele que ele lançou. É tão deficitária, é tão dialogando com a heresia, e ninguém percebe. Mas ele, né, pastor famoso, tem 3 milhões de seguidores... Mas fica assim, sempre um pé na heresia. Falando besteira, falando coisas que não tem nada a ver sobre trindade. E aí ninguém fala nada. Mas isso é uma coisa importante. É importantíssima. É o núcleo da fé cristã. Igual fez a aula da escola DBD. Que eu dei aula agora. Essa semana eu lanço a segunda aula. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Sabe? Precisa melhorar em muita coisa. Mas vamos continuar. Aniquilacionistas, aliancistas, tudo no mesmo balaio. Então a gente fica perdido, né? Eu sou pós-tribulacionista. Se você está perdido, meu irmão, tenta fixar nas grandes doutrinas da fé cristã. Nessa você não se perde. Aí você é um cristão como qualquer outro. Porque não importa se é arminiano ou calvinista, ou se ele é aliancista, ou se é tribulacionista, pré-tribulacionista, pós, não quer dizer nada. O importante é você ser cristão nas grandes verdades da fé. É nisso que você tem que fixar. Eu tenho a minha vida regada pela palavra e recebi, pela graça e da misericórdia do Senhor, o dom de evangelizar. E parece que a nossa missão da congregação é pregar o evangelho para aqueles que achavam que tinham o evangelho pregado. Você tem algum cargo na igreja? Eu sou músico. Tá. Esse trabalho está funcionando ou está batendo já de frente com os eu vou chamar aqui de religiosos? Não bate de frente com os... Sim, eu acho que o que o César quis, eu acho que o irmãozinho não entendeu a pergunta dele. Quando você tenta fazer esse trabalho evangelístico e tal, tá tentando bater de frente, os religiosos mais fanáticos têm uma reação? Sim, os fanáticos têm uma reação na internet. Tem os fanáticos da internet que xingam, perseguem os canais que tentam fazer um trabalho aqui igual o meu. Sempre tem uns doidos, fanáticos, os xaropes. Sabe? E tem também a milícia digital, com um monte de conta fake. Hoje mesmo eu vi um camarada me xingando, você vai entrar na conta, a conta é conta fake. Eu tenho como descobrir, eu descubro que a conta é fake. O nome dele é um nome fantasia, não existe. Você tá entendendo? Então, isso sim existe. É nesse sentido que ele falou dos fanáticos. religiosos, pastor, porque isso por exemplo, assim, Deus sempre me dá a oportunidade de falar dele em algum momento da vida. Nem sempre é direcionado aos membros da CCB. Mas quando é para os membros da CCB, eles têm uma ideia pré-formada, né? Eles têm uma teologia
pré-formada que eles não sabem como explicar, mas dizem que é a doutrina dos antigos. Isso que é a doutrina dos antigos é a tradição da denominação. Igual na Assembleia de Deus também existe isso. Os assembleianos também falam que tem toda uma tradição dos belemitas. E se você não é belemita, nasceu dentro da Assembleia de Deus do Belém, eles falam que você não é belemita por natureza. Falaram isso de mim. Você não é belemita por natureza. Então essa tradição sempre tem em todas as denominações. Tá? Sempre vão existir. Tá. Tá certo, meu irmão. Obrigado, já dá para trabalhar. Obrigado pelo carinho, viu? Maravilha, eu que agradeço. A todos aí. Amém. 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 Eu tenho percebido que tem acontecido um despertamento nos irmãos da Congregação Cristã no Brasil por mais estudo. Esse despertamento é dado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo. É a mão de Deus, é o Espírito Santo levando as pessoas à Sagrada Escritura, a amar o Evangelho. Isso é a ação do Espírito Santo. Não é a ação do Kleber, e nem do fulano, e nem do ciclano, e nem do pastor Beltrano, e nem do pastor ciclano. É o Espírito Santo que está agindo. A gente tem que sempre entender isso para a gente não ficar dando glória para homem. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Ninguém pode roubar a glória de Deus. Toda a ação que leva a Cristo é uma ação do Espírito Santo. Deixar isso claro, sabe? Porque senão fica dando glória para homem, para fulano. É por causa do canal do fulano, é por causa do canal do ciclano, é por causa do Kleber. Não, o Kleber é um Zé Mané. O Kleber não serve para nada. O Evangelho de Jesus Cristo, se você está se voltando ao Evangelho, é o Espírito Santo que está agindo na sua vida. Deixar isso claro, gente. Porque senão a gente fica querendo roubar a glória de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Na maioria das vezes, os cultos da CCB são... vai parecer estranho o que eu vou falar agora, mas na maioria das vezes, os cultos da CCB são neopentecostais. Então, eu vejo que... Eu estava conversando até com o irmão esses dias, eu percebo que está tendo um movimento de classificar a congregação como neopentecostal. Isso é uma artimanha. Porque o que acontece? Como a congregação ela nunca se posicionou como uma igreja pentecostal, ela deixou uma lacuna aberta, né? E as pessoas estão aproveitando dessa lacuna. Né? Apesar que as pessoas não gostam de ouvir a expressar a palavra lacuna, então a gente até me xinga. Mas tudo bem, é uma palavra técnica, então não tenho culpa que as pessoas não sabem ler o que está no dicionário. Mas vamos lá, houve uma lacuna. Porque a congregação não se posicionou, ela falou, eu sou pentecostal, ela não colocou no documento oficial. Por isso que tem que colocar no documento oficial que é uma igreja pentecostal. Tem que falar isso. Porque quem estuda sociologia da religião, ciência da religião, que é o meu caso, que estuda o movimento pentecostal, que é o meu caso, todo mundo sabe que ela é uma igreja pentecostal. Tá? Ela é uma igreja pentecostal. Tentar classificar ela como uma igreja neopentecostal é uma desonestidade, porque todo mundo sabe por que se chama neopentecostalismo. Não a palavra neo no latim é novo. É um novo pentecostalismo. Por quê? Porque tem outras características. Entendeu? Outras características. Então tem gente tentando enquadrar a congregação que está no Brasil no neopentecostalismo, porque é muito mais fácil depois você atirar e falar ela é uma seita. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Eu acho que não vejo sociologicamente, dentro da sociologia da religião, ciência da religião, pesquisando pentecostalismo como um movimento religioso. Todo mundo sabe que a Congregação da Assembleia de Deus aqui no Brasil são as primeiras igrejas pentecostais a chegar aqui, em solo brasileiro. Tá? Então, o neopentecostalismo não. Neopentecostalismo é renascer, Deus é amor. Não, Deus é amor não. A universal, a mundial, isso é neopentecostalismo. Né? Que preza por algumas características, curas, prosperidade material e preza também, e tem muito sincretismo. No neopentecostalismo há um sincretismo religioso. Coisa que você não vê isso nem na Assembleia de Deus, nem na congregação. Não há um sincretismo religioso. Tá bom? Então, enquadrar ela como uma neopentecostal eu não vejo dessa forma. Mas vamos lá. As pessoas vão para buscar uma palavra e o irmão que vai pregar, que levanta na hora para pregar, sabe que tem um monte de gente ali interessado em ouvir. Então, essa é uma ideia que se tem muito difundida
É, quem tá de fora. Quem tá de dentro sabe que essas coisas andaram mudando muito, tá? Eu converso com muito irmão de ministério, mas muito irmão, mas muito. Não é um ou dois ou três, é muito irmão de ministério que fala comigo. De São Paulo, Grande São Paulo, de outros estados. Tem muito irmão que tá mudando esse jeito, achar que tudo é revelado, tudo cai do céu na cabeça. Não existe mais isso. Sabe? As pessoas estão preocupadas com o que quer explicar para a igreja. Vários irmãos perguntam, Kleber, aquela passagem da Bíblia quer dizer o quê? Eu vou lá e explico. Não existe isso. Não, vamos lá na igreja que é tudo revelado. Tem muito pregador, e ele não fala claramente, porque senão ele é perseguido. Mas muito pregador sabe disso, muito pregador. Até os pregadores mais penteca que você imaginar, que tem no nosso meio, que é penteca mesmo, pentecostal, ele explica o texto. O Alfredo do Alvorada, em Jandira, o irmão, aquele irmão de Suzano, meu Deus do céu, o Rony de Suzano, são irmãos que são penteca, mas ele explica o texto. Então, e não são nenhum ignorantes, não. São pessoas que entendem o que está falando. Então, minha pergunta aqui não quer calar. Será que todo mundo é assim hoje em dia? Não, as coisas estão... Por isso que eu falo, as coisas vão mudando de forma paulatina e apequenada. Passos de formiga. Como é passo de formiga, ninguém percebe. Você já viu alguma formiga andando? Andando para lá e para cá, você fica prestando atenção. É passo de formiga mesmo, é pequenininho. Você não fica prestando atenção, não vai impactar você. Então essas mudanças são paulatinamente, são devagar, gente. Não é de forma abrupta, tá bom? Espero que entendam isso. Então essa noção de que o pregador crê que tudo é revelado, ainda tem? Tem, lógico que tem. É muita gente que pensa assim, também concordo com você que tem muita gente que pensa assim, mas tá tendo uma grande mudança aí, tá? Uma grande mudança. Então sabe, vamos supor, tem uns eu diria para você uns 35 a 40%, já é uma grande coisa. 40, quase 50% de pessoas que já estão mudando essa mentalidade. Que prega para a igreja Cristo, prega para a igreja Bíblia. Tá bom? Então, generalização é muito perigosa. Por isso que ele falou um modelo e falou, por isso que é neopentecostalismo. E também não enquadro isso como neopentecostalismo. Respeito a opinião dele. Espero que um dia também alguém... mas ele é o César Cavalcante. Prazer, reconheço ele pessoalmente. Gente boníssima, não tô brigando com ele, nem nada disso. Mas eu espero que ele respeite também, que eu sou um acadêmico, eu sou um teólogo. Eu não sou famoso, mas sou um teólogo, eu tenho diploma. Não estudei lá na Praça da Sé. Né? Então, assim, eu sei do que eu tô falando. Porque eu leio, porque eu pesquiso, porque eu estudo. Entendeu? Então, assim, respeito a opinião dele, mas não vejo dessa forma, tá? Aqui eu não tô fazendo de lado apaixonado. Tô tentando ser o mais técnico possível. Uma resposta. Então, o grande lance ali eu vou pregar porque eu vou ser porta-voz de Deus para respostas das pessoas. Aí o senhor manda dizer sim, o senhor manda dizer espera, não sei o que lá, tal. Que isso é uma grande bobagem. Então, eu não nego que realmente há exageros nessa questão. Eu vivi os anos 90, eu sei como que realmente há exageros. Mas tem que tomar muito cuidado. Ele é um pregador pentecostal, o César Cavalcante. Que eu fiquei de separar alguns livros aqui. Vamos lá, tem esse aqui, que eu já mostrei aqui várias vezes, mas ninguém gosta de ler, né? E tem mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, ele se perdeu. Tem um livro aqui da coleção. A discussão filosófica é a possibilidade de Deus falar. Deus fala. Você pega também Teologia da Revelação, do Timothy Ward, da editora Vida Nova. Você tem também, que eu tenho aqui na bagunça, não vou achar. Você tem também as obras de hermenêutica do Kevin Van Hooser. A teoria de que atos de fala, Deus fala na igreja. Deus fala para a comunidade. Deus fala com o seu povo. Através da Sagrada Escritura? Sim, mas ele fala. Ele falou para aquele povo lá, mas a pregação não ficou estática lá. Deus fala para novas comunidades, igual eu falei no último vídeo.
E eu gosto dessa teoria do Von Hoser. Eu gosto da ideia de atos de fala. A Bíblia é um, é, é um drama de salvação cheio dos atos de fala de Deus. Essa ideia de que acredita que Deus fala na igreja, a igreja não pode perder essa noção. Não é só a congregação, é a Assembleia de Deus, todas as outras igrejas. Todas têm que acreditar que Deus fala. Porque senão a gente transforma pregação em discurso humano. E discurso humano não transforma vidas. Discurso humano não transforma mentes. Discurso humano não converte pessoas. Só tem conversão na igreja, transformação, porque é Deus que está falando. Os atos de fala de Deus. Deus fala e age através da sua fala. E ele transforma através da sua fala. Eu vou depois fazer uma aula inteira sobre isso, sobre os atos de fala de Deus. Quem sabe a gente pode melhorar muita coisa a respeito disso e compreender. Porque a gente tem uma noção muito errada, muito equivocada que Deus não fala mais na igreja. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem esse livro aqui da experiência Percebendo Deus, do William Alston. A experiência religiosa, a experiência do divino, você percebe também na pregação, você percebe também no culto. E não é errado dizer Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. Não é errado dizer isso academicamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com muita coisa, gente. Muita coisa. Vamos lá. Na verdade, o evangelho mesmo, o evangelho não é ensinado. E isso é um problema. Não é ensinado de forma metódica, não é ensinado de forma contundente, não tem um discipulado, não tem uma, sabe, não tem uma revista de escola dominical, não tem. Não é ensinado nesse sentido de ensino mesmo, pedagógico. Mas quando você diz que não tem evangelho, você está dizendo que ali não era uma igreja. Você está dizendo que não é uma igreja cristã. 99,9% ali não é cristão. Não é ensinado. Então esse povo acredita em Deus como? Ele acredita em Jesus como? Ele não tem uma noção mais apurada do que é o evangelho. Ele não tem essa noção. Mas ele sabe que Jesus salva. Qual era o núcleo do pentecostalismo? Jesus salva. Jesus batiza e Jesus leva para o céu. Muito crente foi para o céu só recorrendo a essas verdades. Jesus salva. Jesus morreu na cruz pelo pecador. Né? Então, eu tenho um pé atrás com essa ideia de lá não tem evangelho, lá Deus não... Sabe? Eu tenho um pé atrás com isso, mas tudo bem. É um problema tão grave que a maioria dos apologistas do Brasil... E lembrando, tá? Não tô defendendo aqui, tô tentando ser o mais técnico possível, porque eu não ganho nada com isso, gente. Aliás, eu ganho perseguição. Eu sou perseguido muitas vezes da própria igreja que eu frequento, pisado, humilhado, e não ganho nada com isso. Mas eu tô sendo o mais honesto intelectualmente possível. E ele vai falar uma coisa aqui importante, que eu vou discordar dele também, mas vamos lá. Consideram a congregação cristã no Brasil como uma seita. Então, a maioria dos apologistas, quais apologistas? Quem são esses camaradas? Que todo mundo fala que... Vou dar um exemplo. Eu tive um professor no Mackenzie, ele não considerava a congregação como uma seita. A maioria dos professores que deu aula para mim no Mackenzie não considerava a congregação uma seita. Eles eram pastores presbiterianos. Eles não consideraram. O doutor Nicodemo já falou que o batismo falou já 2 vezes na internet que o batismo da congregação é cristão, é trinitário. Se o batismo é trinitário, então tem que tomar muito cuidado com isso. O Paulo Romero foi meu professor, grande apologeta, escreveu vários livros, grande pesquisador acadêmico do neopentecostalismo. Ele não classifica a congregação como neopentecostal e ele não classifica a congregação como uma seita. O Luiz Saião, mestre, hebraísta, tradutor, teólogo, ele não considera a congregação como uma seita. Vários professores meus, tem professores meus que são padres, teólogos, que não considera a congregação como uma seita. Eu sou um teólogo, não vejo a congregação como uma seita. É um movimento contraditório, gente. Cheio de problemas que precisam ser corrigidos, mas não vejo como uma seita. Tá? E aí o César Cavalcante vai entrar numa contradição aqui perigosa, porque ele também não vê ela como uma seita,
mas ele não indica ela como uma igreja cristã. E ficou meio contraditório. Calma, eu não indico porque ela não é cristã, mas também não aceita, eu não entendi. Mas vamos lá. Entende? Eu não considero como seita, eu acho que é uma igreja, mas não é uma igreja que eu indicaria para ninguém congregar, a menos que não tenha outra igreja, né? Então, a gente tem que entender assim, quem somos nós na fila do pão para indicar ou deixar de indicar uma igreja para congregar, né? A gente sabe, a gente tem que tomar muito cuidado de achar arrogante, ser arrogante o suficiente para achar que nós determinamos quem deve entrar no céu, quem não deve, igreja que é de Deus ou não é, quem pode para a igreja A ou igreja B. Ah, igreja A é saudável, esse é o critério do fulano. Igreja B não é saudável. Quem disse que não é? Sabe? Não sei. O critério tem que ser a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que a gente tem que ter como critério. Se sábado mesmo eu congreguei, eu vi uma palavra bíblica cristocêntrica de um bom pregador, então o Espírito Santo está falando. Então Deus está falando. Então, eu não indicaria? Eu não indicaria. É complicado, vamos lá. Então não tem outra igreja na cidade. O que você faz? Fazer o quê? Vai para CCB. Chamou a coração de resto, né? Sendo que ele sabe que é uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil. Então o que esse povo, essa multidão vai todo dia no culto? Você está dizendo que 99% dessa grande multidão que vai para o culto é tudo enganado? O Espírito Santo nunca avisou eles em nada. Em nada. Vai em qualquer igreja de bairro, da congregação de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Igrejas entupidas. Vai no Mimar de quinta-feira, entupido de gente. Ou de segunda. Vai em outras igrejas, de sábado. Igrejas entupidas de gente. A minha pergunta é, essas pessoas são todas enganadas? Todas elas. E o Espírito Santo não ilumina ninguém ali. Não avisa ninguém. Todas elas estão tudo enganado. E aí ela é resto. Não tem outra igreja, vou indicar CCB. Isso é um absurdo. Não dá pra pensar disso. Eu entendo o que ele tá falando, mas assim, discordo totalmente. Então vamos lá. Agora, tem uma CCB e uma Deus é Amor. Vai para Deus é Amor. Tem uma CCB e uma Universal. Então, a Deus é Amor, ela é muito mais reacionária e muito mais, muitas das vezes, uso e costume que a gente. Lá na Deus é Amor é proibido pintura, é proibido cortar o cabelo, é proibido se depilar, é proibido um monte de coisa. Até o dia de hoje proíbe televisão na Deus é Amor. Lá é proíbe um monte de coisa. Eu acho que a Deus é uma igreja pentecostal e é cristã. Elas são muito bons em oração e profecia. Então, o que tem lá na Deus é Amor é profetada ou é profecia? Eles são pessoas de joelho mesmo de oração ou é loucura? Porque, sabe, o que me parece é mais ranço, implicância com a denominação CCB do que propriamente uma análise mais técnica. Porque ele sabe que ele é um grande estudioso, ele sabe disso. Estudioso, vive o mundo evangélico há anos. Sabe que a Deus é Amor coloca a CCB no chinelo em usos e costume. Coloca no chinelo usos e costume. Então, da onde ele tirou isso? Por que ele falou isso? Não entendi, o César Cavalcante disse. Aí ele indica a Deus é Amor, aí ele indica, acho que ele vai falar Universal, ó. Vai para Universal. Então, entre a CB e agora vai para o Universal. Universal, no mundo de pesquisa, ele não é considerado uma igreja evangélica, nem pentecostal mais é. Porque ela começou com uma igreja neopentecostal com muito sincretismo religioso, com mistura de pentecostalismo com religiões de matriz africana, depois se misturou com o judaísmo, hoje é uma salada. Hoje em dia, nos Estados Unidos, em grandes universidades, ela é estudada como uma multinacional, ela é considerada como uma empresa. Nem é considerada uma igreja evangélica. Entendeu? Nem é considerada mega church, aquelas grandes igrejas. Não é. Então, esse fenômeno tem que ser colocado isso tem que ser colocado isso na balança na hora de pesquisar, na hora de definir. Quer dizer, entre uma igreja cristã, que não é uma seita, igual ele mesmo disse, não é uma seita. E eu indico uma que praticamente se declara seita. Eu já vi o próprio Edir Macedo falando que não crê na Trindade.
Ele já falou isso claramente, que ele não crê na Trindade. Ele já disse em várias pregações dele que o Espírito Santo para ele não é Deus. Aí, aí realmente você vai tirar da coroação e vai falar, não vai para Universal? Realmente é isso? Eu não acho. Desculpa. Desculpa, não dá. Ah, mas é o César, eu respeito sua opinião, mas não dá. Sinceridade. Indicar Universal, ela nega várias verdades da fé cristã. Ela nega várias coisas. E você vai indicar, ah, não a coroação. Isso aí pra mim é muito mais ranço, muito mais implicância, muito mais, sabe, desejo de falar. Não, não é um aceita, mas eu não aceito. Não é um aceita, mas eu não aceito. É tipo assim. Ah, gente, para com isso. Não dá pra aceitar. Porque na CCB ele não vai ouvir nada do evangelho. Quase Então, sábado eu ouvi. Nunca pode generalizar. Toda generalização ela é burra. Lá não vai ouvir. Eu ouvi. Tem muito lugar que tem muito pregador que tá pregando o evangelho. Tem algumas igrejas do Paraná que os irmãos estão mandando notícia para mim, irmão. Tem vários pregadores que pregando o evangelho. Tá tendo, irmão. Tá tendo. Foi um erro ter expulsado o Pavanelli. Foi perseguido ele, pegado no pé dele. Foi um erro. Eu acho que foi um tiro no pé. Perdemos um grande pregador. Mas tem muitos pregadores que ficaram que estão tentando fazer a coisa acontecer. Eu, no sábado, ouvi. A mocidade inteira ouviu. Ah, e não houve profetada, não houve profetada. Não houve. Houve pregação, Bíblia, Jesus, Bíblia, Jesus, Bíblia, Jesus. Sabe o que é o mais engraçado? Quando acabou o culto, tava todo mundo alarido, todo mundo falando em línguas. Porque a, a, a explicação bíblica não anula a experiência pentecostal. Eu falo isso aqui no meu canal milhões de vezes. E vou continuar falando até alguém entender. Não anula. Não anula. nada do evangelho. Apenas textos soltos e revelações. Isso em muito lugar tá mudando. No Alvorada tá mudando. No Rony tá mudando. Em várias outras igrejas estão mudando. Não pode generalizar. As coisas aos poucos estão melhorando. Sabe? Não é uma melhora, mil maravilha, 100%. Como na vida nem tudo é 100%. As coisas são devagar. Entendeu? Mas assim, não pode dizer que todo lugar é horrível e cheio de revelações e tudo mais. Não é assim. E também tem que tomar cuidado. A pergunta é, você crê que Deus fala ou não fala? Ou você despreza a providência de Deus? Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vamos lá. Entende? Agora, eu vejo a mesma coisa que o Henrique está falando, que Deus está despertando irmãos para buscar mais a palavra de Deus. E louvado seja Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Eu vou encerrar aqui que o meu vídeo ficou muito longo, mas eu tinha que falar. Realmente Deus está despertando, louvado seja Deus por isso. E está despertando muito pregador para fazer as coisas acontecerem. E louvado seja Deus por isso. E tem muito pregador pregando o evangelho no nosso meio. Louvado seja Deus por isso. Tá? Então, dizer que indicaria Universal, porque é mais implicância. Quem é teólogo de verdade, que estudou mesmo, sabe que não dá para indicar uma Universal da vida. Não dá, gente. Você dizer que a congregação é pior que a Universal é desonestidade. Não dá. Não dá. Sinto muito em dizer, não dá. A Universal tem sincretismo religioso, sincretismo com o judaísmo, sincretismo com religiões de matriz africana, tem sincretismo com espiritismo de mesa branca, tem sincretismo de tudo quanto é jeito. Mais se fala do demônio dentro da igreja do que fora da igreja. É toda hora o demônio falando. Várias pregações dizem que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus. Nega-se a trindade na cara dura. Então, a Universal hoje em dia não é considerada uma igreja evangélica, nem neopentecostal mais é. É uma multinacional. Então, assim, e há estudos acadêmicos para isso, tá? Não tô tirando vozes da minha cabeça. Então, sabe, falar, não, a congregação não serve, mas indica a Universal. E assim, eu não vou indicar a Deus e Amor
porque na congregação tem muita profetada. Então, o que tem lá na Deus é Amor? Você já frequentou um culto da Deus é Amor? Já viu o povo lá orando e depois profetizando? Ah, na congregação tem muita gritaria. Ah, tá. Então você já foi num culto da Deus é Amor? Você já viu como que é um culto da Deus é Amor? Eu morei do lado de um culto da Deus é Amor, da igreja Deus é Amor. Vai lá ver como que é. Então, sabe, precisa viver a coisa para depois falar. Sabe? As pessoas falam muito, acusam muita coração, mas tem um monte de outra coisa nas outras igrejas que fazem a mesma coisa, ou até pior, mas ninguém fala nada. Mas o problema é implicar com a igreja, com a denominação. Eu respeito o irmão César Cavalcante, eu entendo a opinião dele, espero que ele entenda a minha. Não vejo dessa forma, respeito a opinião dele, mas discordo totalmente. E pronto. E tá tudo certo. Ele, como bom acadêmico, ele sabe disso. Eu sou um acadêmico, ele é um acadêmico e tá tudo certo. Tá bom? O problema não é esse. E segue a vida, né? Segue a vida. É isso. Tá bom? Dito isso, meus irmãos, gostou do vídeo? Curte ele, compartilhe, se inscreva. # rumo a 50 mil manos querendo Deus. Em nome de Jesus. Amém.